Oi, gente bonita! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí à questão de Grécia Antiga. Por que estudar Grécia, né? Por que não estudar Grécia, cabeção? É esta a pergunta que você tem que fazer para você. Então, estudar Grécia não é uma opção, é uma regra para entender a vida que a gente leva, como é que a gente chegou até aqui, a gente tem que ir lá na Grécia Antiga. A aula de hoje vai trabalhar aí com as guerras gregas. Por que estudar essas guerras destes povos aí que viveram há tanto tempo, professora Júlia? Você já ouviu falar sobre Império Persa? Mas você, hoje em dia, além do Xerxes, do Rodrigo Santoro, você tem contato com o Império Persa? Não, porque o resultado dessa guerra é importante. Quem ganhou foi a Grécia. Se a Grécia tivesse perdido esta guerra, como seria o mundo hoje, né? Bom, as guerras gregas a gente pode dividir em duas. Primeiras guerras gregas são as guerras médicas. Essas guerras que a gente vai ter aí a Grécia, as polis gregas. Vocês sabiam que o plural de polis é poleis? Então a gente vai ter aí as cidades gregas lutando contra o inimigo em comum, que é o Império Persa. Agora, por que se chama guerras médicas? O povo medo, né? Não é medo, é medo. Este povo medo, ele habitava ali a Ásia Menor, coladinho nas cidades-estado com origem jônia. Então, o que os gregos conheciam do Império Persa era o quê? Os medos. Então, todos os persas eram chamados pelos gregos, em sua maioria, por medos. Então, por isso que a gente vai ter aí guerras médicas. As guerras médicas, elas ocorreram por uma disputa pelo Mar Egeu. Quem iria liderar este Mar Egeu, que fica ali entre a Península Balcânica, que é onde está a maioria da Grécia, e o que? A Ásia Menor. Então este mar que fica no meio estava sendo disputado. O Império Persa estava em plena expansão. Então eles queriam os territórios gregos. Os gregos falaram, aqui não. Aqui você não vai conseguir agregar ao Império Persa. Então a gente tem essa disputa que foi muito importante para a Grécia, porque uniu a Grécia e também, como a gente vai ver logo logo, vai ser o início do fim. Então a primeira batalha que a gente vai ter vai ser a Batalha de Maratona. Maratona, a gente vai ter o conflito principalmente ali de Atenas versus o Império Persa. Então Esparta estava comemorando algumas questões religiosas e não pôde estar presente, chegou atrasada na Batalha da Maratona. Mas a gente vai ter a conquista aí dos atenienses e a expulsão dos persas. Obviamente o nome Maratona deu aí origem à Maratona de 42 quilômetros, que era a distância entre a cidade-estado de Maratona e a cidade-estado de Atenas. O Império Persa existe? Jamais. Nunca, never. Império Persa, mais ou menos ali 9 anos depois, na figura de Xerxes, o rei, o Império Persa começa a atacar, mas ele manda duas frentes de ataque. Uma por terra, onde vai encontrar principalmente ali os espartanos na Batalha de Termópilas, e outra por mar, ali na Batalha de Salamina. O que ficou muito conhecido da Batalha de Salamina foi a utilização de um barco muito potente chamado barco trireme. Então essa inovação da frota marítima de Atenas garantiu a guerra, porque o barco persa era gigante, pesado, difícil de manobrar, enquanto isso o barco grego, principalmente de Atenas, era rápido, era um barco ali que atingia vários nós, vários quilômetros por hora, principalmente porque ele era baseado em 160 pessoas fazendo o quê? Remando ao mesmo tempo. Então vai ser um barco que não é feito para colar do lado do Império Persa, do barco persa, e pular para cima e começar a guerra. Não. O barco grego, trireme grego, ele é feito para colidir este barco persa, e daí como se fosse um kamikaze. Primeiros kamikazes aí da história. Os persas reconhecem o quê? Reconhecem a supremacia grega neste Mar Egeu e recua. Detalhe, questão de prova, não é o momento que o Império Persa vai declinar, vai ser só o momento que ele vai recuar. O Império Persa não foi aniquilado pelos gregos, ele foi aniquilado por outra pessoinha aí que, reza a lenda, matou seu próprio pai, que foi o Alexandre o Grande. Este é o fim das guerras gregas? Não. A gente vai ter aí, depois da disputa contra os persas, uma guerra interna. E é essa guerra interna que é o início do fim. Porque a guerra do Peloponeso não durou 1, nem 2, nem 3 anos, durou 27 anos. Então foi uma guerra que acabou fragilizando todas as cidades pólis que se uniram em duas ligas. Uma liga de Delos, aí encabeçada
por Atenas e uma liga do Peloponeso, obviamente encabeçada aí por Esparta. Então os conflitos gerados através de 27 anos debilitaram, enfraqueceram essas polis. Por mais que a gente possa falar que Esparta ganhou, na verdade ninguém saiu ganhando, porque o que acabou acontecendo? Uma invasão estrangeira. Essa invasão estrangeira, daí sim pelo Filipe II e depois aí pelo Alexandre o Grande. Então a Macedônia acabou conquistando a Grécia e deixando aí um legado bem importante para nós, que foi o legado da cultura helenística, que é uma mistura muito doida aí entre questões da Ásia e questões gregas. Tá quase lá, gurizada. Dá tempo ainda, tá? Centena, foco. Beijo. Tchau. Deixa um likezinho.